Pensamento aqui hoje, bebês, é muito simples. Imaginem vocês, tá? No quarto ao lado, temos um quarto e no quarto ao lado você está amamentando o seu bebê e ambos adormecem. Você sendo uma mulher, junto com a sua filha, você amamentou a sua filha, seu marido está chegando do trabalho e diz assim para você: continuem dormindo, queridas, porque eu vou aqui no meu computador jogar um pouquinho de videogame. Mas na verdade esse cara não estava jogando videogame, ele estava falando com mais de 24 pessoas, discutindo vários métodos de como poder ingerir carne humana de mulheres. Sim, gente, era exatamente isso que ele estava fazendo do lado de onde a esposa e a filha de 11 meses dele estavam dormindo, tá? Então é isso, galera, porque piscou e já é quarta-feira, dia de quarta séries, e eu vou trazer para vocês um documentário hoje da HBO chamado O Policial Canibal, ou O Caso do Policial Canibal. Esse caso ele é controverso do começo ao fim, então peço para vocês que fiquem comigo, deixe seu like logo agora no começo do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos que chegam. Temos vídeos aqui segundas, quartas e sextas, às vezes um pouquinho depois da meia-noite, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Gilberto Valley era um homem jovem quando tudo isso aconteceu. Nós estamos falando de 2012, tá? Que foi o ano que tudo foi descoberto aí sobre a vida secreta de Gilberto Valley. O que devemos pensar assim nesse momento é que nós estamos vivendo numa época, né, numa era, vamos colocar dessa forma, onde a nossa vida basicamente é pautada nas nossas pesquisas no Google, e nas coisas que procuramos para assistir, em absolutamente tudo. E aí temos que pensar também que se algo acontece na nossa vida, esses vão ser os primeiros lugares que policiais, investigadores, eles vão começar a procurar. O que será que essa pessoa estava interessada quando aconteceu determinada coisa dentro da casa dela? E por que eu vou trazer essa discussão para cá? Porque, na verdade, o que acontece no caso do Gil Valley, o policial, né, de Nova York, é justamente sobre isso. E isso trouxe uma discussão muito grande. Por quê? Gilberto Valley foi entregue, na verdade, quem denunciou Gilberto Valley foi a esposa do Gilberto Valley, tá? Um dia, simplesmente, ela estava com a sua bebê de 11 meses, casada com ele há 3 anos, eles teriam se conhecido no Tinder. Então, eles ficam um tempo namorando e decidem se casar. Ele, sendo um policial de Nova York, tinha os horários ali um pouco cheios, então ele chegava tarde e acabava indo direto lá para o computador, dizia que ia jogar, né? Tinha jogos online que ele gostava de participar. E ela sempre ia dormir cedo com a filha para poder acordar cedo, ter uma vida normal. Afinal de contas, você tem um bebê pequeno, as coisas não são muito fáceis. Só que ele não, ele chegava em casa e ele ia direto pro computador. Como uma mulher esperta, ela começou a achar, na verdade, que ele poderia estar até mesmo tendo um caso. Ela nunca imaginou o que ela poderia encontrar quando ela colocou um espião no computador dele. E isso foi bem complicado, porque tudo passa na cabeça de uma mulher. Bom, acabei de ter um bebê, né? Primeiro, ela disse que tudo mudou durante a gravidez, então Gilberto Valley era de um jeito antes da gravidez, depois ele muda, né? Durante o período que ela passou grávida. Depois que o bebê nasce, ela disse que as coisas começaram a ficar muito estranhas também. Ele também tinha uma senha, que era basicamente assim, uma senha para todos os aplicativos, e-mails e tudo que dizia respeito a coisas da casa. Então não foi difícil para ela acessar e-mails, mesmo e-mails que ela não conhecia, a senha ela era conhecida. Então o que vai acontecer é o seguinte: em 2012, ela vai colocar esse espião e o que ela vai descobrir vai fazer com que ela vá até o departamento de polícia onde ele trabalhava e dizer o seguinte: bom, eu quero que vocês olhem isso aqui, essas conversas. Ela vai lá, tinha print de 5 em 5 minutos da tela do que ele estava mexendo. Ela chegou a pegar alguns sites que ele estava entrando com contas ali que ele acabou digitando, e ela usando essa senha quando não conseguia pegar a senha que ele estava digitando, porque, né, não tinha como.
e ela acabou vendo que ele estava entrando em locais que envolvia ingerir seres humanos, em sua maioria mulheres, e ele estava se comunicando com mais de 24 pessoas naquele momento. Perturbadoras acusações não paravam por aí, gente. O pior de tudo é que essas pessoas que ele estava trazendo ali, né, para a discussão junto com esses homens, né, ou mulheres, não dá para saber, porque afinal de contas são apenas usuários, eram pessoas conhecidas, eram amigas dela, e eu percebi também dentro do documentário que elas tinham um padrão bem parecido ali de beleza, tá? Elas eram assim um pouco parecidas, vamos dizer assim. E ele começou a mandar coisas ali para outros, né? Outros usuários, e era como se fosse uma disputa de quem era mais escroto. Só que nisso envolvia sim raptá-las, né? E também depois acabar fazendo coisas ruins com elas e depois desmembrar ou até mesmo fatiar e ingerir lentamente suas carnes. E mais uma vez, estávamos falando de pessoas conhecidas, principalmente amigas da mulher dele. Isso perturbou demais a esposa dele. O nome da esposa dele é Kathleen, tá? Eu não sei se ela usou um nome fictício, porque depois do que aconteceu, ela simplesmente pegou a filha e foi para casa dos pais, não quis mais envolvimento com ele. E naquele dia a polícia chega então no apartamento, recolhe computador, recolhe tudo e ele é preso. Bom, durante as investigações a polícia começa a encontrar ali vários e-mails, né? E também destaca três usuários assim bem mais frequentes, e as conversas elas começam a ficar cada vez mais assim partindo para outro nível. O legal desse documentário é que ele vai dizendo coisas e ele vai se contradizendo o tempo todo. Então quando ele diz não, eu estava dizendo, né, que ia colocar pessoas, porque eles vão dizendo que ele queria colocar mulheres dentro de forno e colocar pra assar e tal, e aí alguém diz assim, mas ele não tinha nada disso na casa dele, assim, é apenas pensamento. E isso vai ser uma coisa que vão trazer à tona, que seria como se fosse o crime de pensamento ou a polícia do pensamento, porque isso amedronta a população. Vocês já imaginaram? Se você começar a parar e pensar tudo que você às vezes pensa sobre, sei lá, sua sogra ou alguém que te irrita e de repente você acabar sendo ali preso por ter pensado isso. Então isso é uma coisa bem Minority Report, que é você pagar por um crime que você ainda nem cometeu, e ele sabia que essa seria uma narrativa que funcionaria. A questão é que vai envolver muito mais coisa e a gente tem que prestar bem atenção em cada detalhe. Primeiro que nesse documentário você percebe como nitidamente ele manipula o documentário. Então ele vai fazendo, tá? Eu não sei se por vergonha, mas ele vai fazendo tudo, né, que ele teria colocado ali, feito ali nas conversas, as conversas bem absurdas e tudo mais, como se fosse simplesmente algo que ele fez porque ninguém estava vendo. Então ele desligava o computador e a vida dele era a mesma, e estava tudo bem, e ele também não voltava para ver aquilo, e no fundo ele não ia atrás dessas pessoas, ele ia dizendo tudo para tirar um pouco do medo das pessoas, em relação a ele. Só que eram certas brincadeiras e pensamentos que não tinham graça, tá? Ao longo da narrativa vocês vão entender o que eu tô falando. A esposa dele fica apavorada, vai embora com a filha e ele preso, né? Ele vai passar 7 meses em uma solitária, porque eles acharam que era mais seguro para ele. Vocês imaginem só uma pessoa assim caindo na cadeia, né? Então, para a segurança dele, ele ficou numa solitária e ele vai passar sim por um julgamento. Então, dentro do documentário vai mostrar como aconteceu o julgamento dele, como alguns psicólogos contratados pela defesa dele deram ali alguns argumentos totalmente descabidos, entre outras coisas. Primeiro que a defesa dele, ela ia pelo lógico, tá? A gente, por mais que isso seja muito bizarro, né? Estávamos falando de pessoas próximas a ele e tal. Não é como se você pegasse uma foto de um desconhecido, que já é muito sério, mas que você pegasse um desconhecido e colocasse ali, ou fantasiasse uma pessoa que não existe. Não, essas pessoas existiam. Ele enviava fotos, ele enviava a idade, o peso, a altura. Gente, isso é muito sério. E teve, inclusive, um e-mail que ele chegou a dizer, né, com um desses usuários, era um usuário do Paquistão, tinha um usuário da Inglaterra também, e ele chega a dizer para esse usuário da Inglaterra, esse usuário fala, caramba, isso me deixou, né, enfim, aceso. Ele diz, olha, $5.000 e ela é sua. E aí ele diz, não teria como fazer por 4?
e ele dá uma risadinha e depois ele diz assim: eu quero fazer isso profissionalmente, eu quero fazer disso um trabalho. Então são coisas muito sérias para você estar ali registrando. E como a polícia encarou aquilo? Como já se ele estivesse conspirando para fazer. Então, ninguém sabe se de repente, se a esposa dele não tivesse colocado o espião e conseguido descobrir tudo antes dele fazer de repente a primeira vítima, isso tudo que ele colocava no computador não teria se realizado. A questão é a falha da polícia na hora de prendê-lo, gente. Parece bizarro o que eu vou dizer, mas quando você prende uma pessoa, você não pode prender por ela estar a fim de fazer uma coisa ou pensando em fazer uma coisa. Pensar não é crime. Mesmo ele sendo um agente da lei, tá? Legal, né? Você tem ali um agente do FBI fazendo uma coisa dessa, então ele começa a acessar, por exemplo, ele quer saber o endereço, ele quer saber o que essas pessoas estão fazendo, então ele começa a utilizar os computadores do trabalho, tá? Ele sendo um cara que tem um banco de dados do FBI, ele começa sim a investigar essas pessoas e mandava informação sim. Então ele dizia assim: bom, eu desligo o computador e tá tudo certo, eu vou viver a minha vida e eu sou um bom marido. Ele ressentido ainda porque a esposa dele, né, teria denunciado ele, então ele ficou, dá para perceber que ele queria provar que ele continuava sendo um bom marido e tudo mais. Quem pode dizer que tem um bom marido que faz esse tipo de pesquisa enquanto você está dormindo, né? Mas na visão dele era assim que ele enxergava. Então você percebe que ele, né, começa com essa narrativa e diz também no documentário o seguinte, que na verdade ele já tinha pensado em parar e que ele iria parar naquele mesmo dia, no dia que ela colocou o espião no computador dele. Muito cômodo, mas não é verdade, porque as conversas que vão se desenrolando, porque vai passando pra gente e são muito sujas, então assim, eu não vou ficar replicando aqui. Eu acho que uma pessoa que é capaz de consumir, né, determinadas carnes, né, vocês imaginem só o tipo de coisa que era discutido ali, mas eram coisas extremamente absurdas, tá? E envolvia levar mulheres ali contra a vontade delas. Ela não vai topar, então nós vamos levá-la à força. Então, eram coisas muito sérias que ele estava colocando ali. E nenhum e-mail que ele mandou naquele dia ou conversa que ele trocou ali dava a entender que ele iria parar. Mas ele fala, né, nos fala, porque ele está comunicando, ele está se comunicando no fundo, telespectadores que estamos assistindo esse documentário, e obviamente também fez isso na hora de se defender no tribunal. Então ele começa dizendo que não, que na verdade ele não entende. Um dia, quem sabe, né, Deus vai mostrar para ele por que isso aconteceu, mas aconteceu justamente no dia que ele decidiu parar, porque aquilo estava afetando a família dele. A discussão maior nesse tribunal foi o seguinte: como que uma pessoa pode ser acusada de uma coisa que ela pensou em fazer, né? Eles colocam como um pensamento, só que na verdade, se a gente parar para olhar, não era só pensar. Ele estava colocando, tudo bem, de forma ali, né, pessoal, particular, os e-mails que ele estava mandando, as coisas que ele tinha vontade de fazer. Aí o juiz olha, analisa tudo, vê que alguns realmente não passa de fantasia entre amigos. Só que entre esses 4 aí, ele e mais 3 que tinha então, né, esse inglês, tinha também um outro cara do Oriente Médio, tinham outras pessoas, a coisa estava indo para outro nível. Como eu falei para vocês, tiveram ali mensagens que, se você não presta atenção também no documentário, você perde, né, que é valores. Ele estava negociando valores de pessoas que ele conseguiria raptar, e ele estava dizendo isso abertamente. Então, foi muito difícil para se condenar esse cara, porque como é que você condena uma pessoa pelo que ele está pensando? E o documentário vai levando você para uma reflexão amedrontadora. E se de repente ele fosse o paciente zero de uma polícia do pensamento? Então, você começa a pesquisar coisas, as pessoas sabem o que você está pesquisando e de repente por isso você começa a ser preso, né? Pessoas começam a ser presas pelo que ela está pensando. Só que eu achei isso um pouco exagerado, porque existe, né, uma coisa chamada pensar, pensamentos, pesquisas, e aí eles dão exemplo. Pessoas pesquisam coisas no Google o tempo todo, verdade, né? Por exemplo, ele deu como exemplo, olha só a discrepância, né? Uma mulher pode colocar "meu marido me ama" e pesquisar. E de repente o cara pode colocar como é que faz clorofórmio. É um pouco discrepante, mas assim, eu vou explicar. Quando ele fala do clorofórmio, é porque os amigos, esses 3 amigos que ele tinha, perguntavam para ele como ele conseguiria levar essas garotas, né, até um local.
E ele dizia que era usando clorofórmio, só que ele não tinha clorofórmio. Então ele fez uma pesquisa na internet como fazer clorofórmio em casa. Vocês entendem a seriedade de não é bem um crime de pensamento, mas sim um plano que estava sendo traçado de alguma forma, mas estava sendo traçado. De forma virtual, mas estava sendo traçado. Não era com um, mas sim com 3. Então, assim, já era quase... Aqui no Brasil já teria formação de quadrilha, não sei como é que funciona lá fora, mas a questão é, tinham mais pessoas participando disso e ele estava pesquisando tudo isso. Detalhe. Também tinha formas ali de, por exemplo, como fazer determinados objetos para você ter dentro de casa e conter uma pessoa. E tinha lá a pesquisa do Google. E ele tinha acabado de falar, né, para um dos amigos que ele iria fazer alguma coisa para conter essa pessoa. Então, vai muito além de pensar, né? No meu ponto de vista, vai um pouco além de pensar. Se alguém olhasse meu telefone, seria algo bizarro e assim, eu tenho plena consciência disso, porque eu tô pesquisando às vezes um caso e eu olho e falo, bom, deixa eu ver se isso aqui é possível, e eu pesquiso no Google. Então sim, mas assim, existe um contexto para tudo isso. Então eu poderia dizer para um policial, não, eu estava fazendo determinado caso para o meu canal e aí eu precisei pesquisar essa informação. Então, e claro que isso pode acontecer com as pessoas, porque hoje em dia existem programas, tá? Vou contar uma coisa para vocês aqui. Você não consegue mais resetar completamente o seu telefone ou o seu computador como era feito de repente antigamente. Hoje existem programas, tá? Um deles, por exemplo, que é um programa magnífico, se é que já não tem até melhores, que é um programa chamado Celebrite. Você pode apagar o que você quiser do seu telefone, basicamente de qualquer aparelho, e eles conseguem recuperar conversas, trocas de e-mail, trocas de informação, fotos. Então, tudo isso aí já é uma coisa a se pensar. Então, essa falsa, né, segurança de que você pode pensar e agir secretamente, tá, isso até pode rolar, mas se um dia você estiver envolvido numa investigação, obviamente você vai ter isso aí rompido, né, seu quebra de sigilo telemático. Então, o que acontece? Hoje existem vários dispositivos para descobrir tudo isso. E é nessa hora que a coisa vai se agravar um pouco mais no tribunal, porque ele disse para todo mundo, né, que está assistindo, para mim e para quem assistiu o documentário, que ele fechava o computador e aquelas fantasias ficavam lá e ele ia viver a vida dele tranquilamente. Ele ia trabalhar, ser pai, ser marido e tudo mais. Mas isso é mentira. A polícia conseguiu chegar à conclusão de que ele usava diversas vezes o telefone dele e até mesmo o computador da polícia, o computador do FBI, para conseguir acessar via banco de dados as pessoas que ele estava mencionando nos e-mails. Existiam alguns furos com datas? Existiam, só que ninguém também conseguiu provar, e eu não vi falarem sobre isso no documentário, se de repente eles, até onde eles foram, que ano eles foram, quando essas conversas começaram. É quase como se eles tivessem só colocado a partir do momento que a Kathleen descobre. Então, a partir do momento que a Kathleen descobriu, eles pegaram ali um apanhado complicado ali de coisa e parece que as coisas começaram quando ela engravidou. Porém, essa é a única informação de quando ele começou, pra gente ter mais ou menos uma ideia. Eles não colocaram uma data, então eles colocam 2012. Porém, isso não seria possível. Se isso começou basicamente quando engravidou, já passaria para 2011, que é uma das questões levantadas pelo advogado de defesa. Eles não podem dizer que ele usou o computador do serviço, né, o computador do FBI, porque afinal de contas tem coisa aqui de 2011, só que ele teria começado sim em 2011. Então, tem muitas coisas ali para se pensar e é de fato de dar medo, tá? E eu ainda não cheguei na pior parte. Não cheguei na pior parte, juro pra vocês. Ele de fato fez alguma coisa? Não. Ele tinha esses pensamentos doentios, ele colocava isso pra fora via conversa, mas de fato ele não tinha feito nada. E aí começa a guerra de narrativas. Essa guerra de narrativas, ela foi muito interessante, porque assim, você vê, como eu disse pra vocês, você consegue assistir no documentário o tempo todo, ele tentando convencer as pessoas que estava tudo bem. Começando com o computador, não, eu fecho o computador e tá tudo bem. Só que não, que nem um psicólogo falou, não. Então ele ficava entediado no trabalho, ele abria o computador do FBI e começava a pesquisar as pessoas. Ele ficava entediado e de repente ele ia pro telefone e continuava as conversas esquisitas dele com os amigos dele. Porém, o psiquiatra contratado pela defesa, né, pela defesa dele, do Gilberto Valle,
O que ele disse? Bom, eu acho totalmente natural e totalmente normal, e inclusive sendo um psiquiatra renomado, né? Eu indicaria sim que, se essa é uma coisa que ele precisa trabalhar, que ele entrasse mais e mais vezes nesses sites. Então, basicamente, ele estava dizendo que o que ele estava fazendo era lidar com a situação quando ele entrava nesses sites aí, né, de consumo de carne humana. E aí as pessoas ficaram revoltadas, porque assim, alguns psiquiatras diziam: eu nunca vi em lugar nenhum, eu nunca ouvi falar de um psiquiatra que simplesmente diz isso para uma pessoa que tem um desvio que é levado para um lado tão extremo, né? Como é que você pode pegar uma pessoa e falar isso? Eu acho que é mais ou menos, se a gente parar e pensar, você tem uma pessoa de repente que é adicto em casa, e aí você diz assim para ela: olha, faz assim, a sua adicção ela vai simplesmente ser curada, né? Uma vez que a adicção nem tem cura. Então você faz assim, você anda, né, no meio de tudo, né, que rola tudo isso, até você ser forte o suficiente e vencer isso, porque aí a sua adicção ela vai milagrosamente ser curada. Sabemos que não, inclusive são coisas que é dito para que a pessoa não faça. Então são narrativas interessantes num caso que você vê também que você não está lidando com qualquer pessoa. O cara é um manipulador pesado, pesado mesmo. O que ele fez não é crime. Se a gente parar para pensar, você não pode culpar uma pessoa por uma coisa que ela não fez. Entra ali como já, né, eles usaram muito a palavra conspiração, né, porque ele já estava basicamente ali se organizando para levar as garotas e fazer esse ato. Sim, estava. Só que a questão é o seguinte: a polícia errou. A polícia erra e erra descaradamente. Eu sei porque, assim, aqui no Brasil, por exemplo, quando eles desconfiaram daquele ator, né, que fazia coisas inapropriadas com alguns garotos aqui no Brasil, o que aconteceu? A polícia desconfia e a polícia vai e tenta pegar a pessoa com a boca na botija. Então ela tenta pegar o flagrante. Então ela não vai deixar acontecer. O que ela vai fazer é ficar atrás até aquela pessoa começar a agir, porque aí não tem mais o que dizer, é a prova, né? O fato aconteceu. Então eles não esperaram isso acontecer. Aí muita gente pode pensar: mas então tinha que esperar ele tirar a vida de uma pessoa para poder prendê-lo? Não, mas é aí que envolve você pegar a pessoa fazendo. Você vai tomar conta, você vai ficar atrás até a pessoa começar a agir, e aí nesse momento você aprende. Também aconteceu com aquele médico, tá? O médico lá, o médico anestesista, que fazia aquelas coisas absurdas lá com as pacientes, enquanto as pacientes estavam ali anestesiadas. Também precisou, né? Também foi a delegada Bárbara Lomba, uma delegada aqui que tem muitos casos aqui no canal, que prendeu esse médico, né, no Rio de Janeiro, que estava fazendo esses absurdos com as pacientes. Só que ela já sabia que ele fazia isso. Só que não ia adiantar ela prender ele sem o fato ter acontecido. Parece horrível, mas é o único jeito de tentar colocar essas pessoas na cadeia, senão não tem como. E nos Estados Unidos não ia funcionar diferente. Nenhum jurado poderia chegar lá e dizer: não, mas aqui são as provas de que ele faria. Sempre ficou mesmo no: e se a gente liberar ele e ele fizer? E isso não é um bom pensamento. Você não pode colocar uma pessoa de repente na cadeia porque você acha que ela vai fazer alguma coisa, uma coisa que ela não fez. E isso é uma coisa que a defesa bate pesado. Então o que acontece? As coisas começaram a ser sobre ele ter utilizado o banco de dados do FBI. É meio complicado você pensar também que uma pessoa está discutindo todos esses assuntos, né, de coisas assim avassaladoramente assustadoras, só que ele tem à disposição dele ferramentas sérias, ferramentas de dados que pouquíssimas pessoas têm acesso, só mesmo pessoas ali seletas, um grupo seleto ali de policiais e agentes da lei, e esse cara tinha, e ele utilizava. Só que se você acha que isso é pouco, não é. Quando perguntado sobre a esposa dele, eles colocaram uma atriz no documentário para ela dar o depoimento dela, então tinha uma atriz replicando o depoimento dela. Então, o Gilberto Valle, ele diz o seguinte, que na verdade a esposa vai embora, leva a filha dele, só que continua conversando com ele um pouco ali, né, pelo celular, tentando entender o que está acontecendo, e obviamente os dois têm uma filha em comum. A
questão é que ela queria, no fundo, saber, e ela queria saber a qualquer custo, gente. Ela saiu perguntando de todas as formas, ela saiu investigando de todas as formas se a foto dela foi parar nessas conversas, se tinha fotos dela que tinham sido enviadas junto com as fotos, por exemplo, das amigas dela, pessoas que eram amigas dele na faculdade. Gente, coisa nojenta, assim. Ele pedir, por exemplo, em uma viagem para ela, né, para a esposa, juntamente com a filha, e conhecer uma amiga em Maryland e tentar descobrir onde a menina trabalhava, tentar descobrir tudo sobre a menina. Eles voltam de Maryland e a primeira coisa que ele faz é sentar no computador e contar para o amigo dele tudo sobre a moça. Então, assim, é bem complicado. Ela vendo tudo isso, o que ela quer saber? Ela quer saber se as fotos dela estão lá. Ela tá certa. E aí ele diz que de jeito nenhum, ele chega até a ficar ofendido, tá? Falar pra ela que jamais ele faria uma coisa dessa. E você vê assim que ele fica perplexo com a pergunta quando ela faz. Porém, eles descobrem, tá? Que num arquivo chamado arquivo 006, ela estava lá. Tinha uma foto dela com a descrição: 26 anos, 70 quilos, mãe de uma garota. Ele estava falando da mãe da filha dele, ele estava falando da esposa dele. Se fosse só isso, tava bom, só que não. Com ela tinham as descrições também de tudo que eles queriam fazer, que envolvia amarrá-la pelos tornozelos, porque ele disse que ela tinha tornozelos lindos e carnudos, e que ela também era bem carnuda nas nádegas. Então eles acharam que o melhor jeito com ela seria amarrando pela panturrilha e de repente vendo ali, né, como seria mais interessante. Então eles obviamente a violariam e queriam fazer isso devagar, porque eles sentariam para assistir tudo isso muito devagar. E alguém pergunta para ele, um dos caras lá, perguntam para ele se ele não sentiria remorso. Ele disse que de jeito nenhum. Então, depois, né, de terem feito tudo isso com a moça, eles simplesmente, ó, na garganta dela, né, e ficariam assistindo até que simplesmente ela não estivesse mais viva. E depois disso, eles a fatiariam e cozinhariam lentamente. Então, eu acho que não precisa dizer mais nada, né, porque a mulher nunca mais apareceu. E aí entra quem? O pai e a mãe, que é quem tá pagando essa defesa toda aí, né? Não pense vocês que ele tinha condições para fazer isso, porque não, ele não tinha. Ele pagava esse sapo todo aí pros amigos pela internet, virtualmente, mas no fundo ele não tinha nenhum porão. Ele dizia que ia fazer coisas no porão e tudo mais, só que o porão dele era uma lavanderia, então ele não tinha essa condição toda, não. Se a gente chegar a uma conclusão prática, em questão a tribunal, faltavam muitas provas, mas em questão à opinião pública era bizarro, porque, né, como ser humano que ele fez foi nojento, só que ser nojento não é crime. Então aí é que vem a questão: se esse homem sair daqui condenado, estamos tendo o paciente zero da polícia do pensamento, onde você tenta adivinhar o que passa na cabeça de uma pessoa e faz ela pagar por isso. Então tudo isso são coisas perigosas, porque hoje vivemos uma vida onde pesquisamos de tudo, tentamos fazer de tudo pela internet, e de repente a polícia pode simplesmente parar na nossa porta e nos prender. Ele ficou preso 17 meses, desses 17 meses, 7 meses ele passou em uma solitária. Depois disso, ele vai passar por uma apelação, os advogados dele vão continuar apelando. E aí ele vai conseguir sair, tá? Então ele vai sair e vai ficar em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. Quando ele estiver lá, ele vai fazer meio um Harry e Meghan. Ah, e tem um monte de paparazzi ali fora, tem gente querendo foto minha, que não sei o que, aquela coisa toda. Tô na casa da minha mãe, nessa hora eu queria estar passeando na praia, nessa hora eu queria estar fazendo tudo que, na verdade, eu nunca fiz, né? Porque eu queria mesmo era ficar no computador fazendo essas palhaçadas. Mas enfim, ele queria sair de qualquer jeito, queria se livrar da tornozeleira eletrônica e tal. E lá tá a mãe dele, que é a parte mais bizarra. A mãe, desde o início, dizia: eu conheci aquele garoto, segurei aquele garoto no colo, era um garoto maravilhoso. Como pode? Ele simplesmente inventou aquilo estava na mente dele. Todas as pessoas têm uma forma de extravasar o estresse e as frustrações do dia a dia. Então existem homens que malham, suam bastante na academia, e aquilo de repente é o jeito que eles encontram de se livrar dessa tensão. E de repente o meu filho fazia isso para também se livrar da tensão. Eu sei que é errado, eu sei que é estranho, mas acontece que era a forma que ele fazia. Eu
diria que ele teria que ter ajuda ou alguma coisa assim, mas ele não é uma pessoa má, ele é um bom menino. E aí vai passando um pouco da história dele. Ele teve uma vida relativamente muito boa, tá? Ele tinha uma vida que ele tinha um irmão mais novo, que não é revelado no documentário, mas em algumas fotos você consegue ver que tinha um irmãozinho ali. A mãe era casada, o nome do pai dele acho que também deve ser Gilberto, que eles chamam ele de Gil, tá? Então teve um determinado momento que a mãe achou que o pai não agia muito corretamente com ela, eles decidiram não falar sobre isso, mas ela decide se separar. Só que pelo jeito, o pai, ele não se separou dos filhos não, tá? Eles parecem que continuaram tendo ali uma relação tranquila, porque ele disse, né, o próprio Gil Valley disse que quando ele foi para a faculdade, o pai entrega para ele uma caixa de preservativos e diz para ele, use sempre, se cuide, mas não use tudo de uma vez. E ele parte para a faculdade, onde ele se forma. Vamos ver se vocês adivinham o curso. Psicologia. Depois que ele sai da universidade, ele entra, então, para a polícia de Nova York. E aí o pai começa a dizer o seguinte, fala assim, bom, o meu filho não fez absolutamente nada. Por quê? Alguém encontrou alguém no porta-malas dele? Alguém encontrou alguém na casa dele? Alguém encontrou alguém aqui? Alguém encontrou alguém ali? Eu diria que meu filho é um excelente escritor. Ele fez um personagem incrível. Porque é um personagem que mete medo, é um personagem, né, que ele criou na mente dele, mas que não é o meu filho. Foi isso que ele quis dizer. E aí vamos ver se vocês conseguem imaginar onde chega essa narrativa. Nos livros. Sim, nos livros. Então eles acham que, por exemplo, ele nunca poderia pagar nada, assim, ele não teria nada para pagar, né, de crime, porque afinal de contas, quando você lê um thriller ou você lê Stephen King, então essas pessoas elas teriam que ser presas porque elas pensaram coisas horrorosas, obscuras e muitas vezes cruéis. Só que assim, elas não estavam falando das esposas, né, e tal. Não sei, de repente possa ter até mesmo um escritor que faça isso e que seja de fato um perigo para a sociedade, mas até agora... Mas olha só como é preocupante, né, esses links que as pessoas vão fazendo. E aí é que entra a questão, né, então se ele queria fazer isso de forma profissional, ele, ao invés de abrir sites, né, sites hot, ele podia ter feito o quê? Né, vamos lá pro Word e vamos escrever então um livro com, sei lá, com as minhas fantasias e de repente ficar rico pra caramba, que nem ficou lá a autora de 50 Tons de Cinza. E inclusive, né, a própria esposa dele fala, eu sei que tudo isso sobre, né, fetiche e tudo mais tá na moda por causa de 50 Tons de Cinza, mas ele passou dos limites e tudo mais. Até então ela não sabia que a foto dela tava lá, né? Então, quando envolve a foto de outras pessoas, ok, mas quando envolveu a foto dela, a coisa ficou bem mais pesada. Era a esposa do cara, a mãe da bebê do cara, então ficou tudo bem complicado. Em algumas outras fontes, eu descobri o seguinte, porque eu não sou boba, não fiquei só com aquilo, achei que era uma passação de pano e fui procurar. A foto que ele enviou, ela estava com a bebê no colo. Agora, se aquilo é verdade ou não, não sei, tá? Porque nunca dá para se confiar muito aí em algumas fontes, mas em diversas fotos, assim, não eram, né, poucas não, tá? Quase todas as fotos dela, depois de ter o bebê, ela estava com a bebê no colo. Então, se ele fez isso depois da bebê nascer, que era o que constava no arquivo que ele enviou, possivelmente ela estava sim, tá, com a filha deles no colo. Então ele começa, né, também uma outra narrativa, porque aí ele tá em casa, né, tá com a mãe dele, então ele começa, mãe, cadê minha cueca? Porque agora que eu me toquei, que eu não tô mais na cadeia, aquela coisa toda, e a liberdade, os paparazzi lá fora, o povo querendo foto dele e tal, ele tava se achando. E eu olhando pra ele, achando que tinha alguma coisa errada com aquele cara, porque ele tem um olhar muito estranho. Tão estranho que a própria advogada dele diz assim, vocês podem achar ele estranho, vocês podem olhar pra cara dele e achar ele esquisito. E eu pensando comigo, putz, foi exatamente isso que eu pensei, esse cara é esquisito. Primeiro que ele encontra a esposa dele no Tinder, ele não é estranho por encontrar a esposa dele no Tinder, mas a gente vai percebendo que fora o trabalho, ele é muito recluso, ele sempre foi muito recluso. Você olha pra ele, ele tem um olhar diferente, assim, ele tem um olhar estranho, não sei, gente, olhem o rosto dele, e quando você escuta ele falando, meu Deus, ele faz piada sobre as coisas que ele tá sendo acusado. Então ele começa assim, tá cozinhando com a mãe dele, olha mãe, eu tô segurando um garfo, será que a senhora não está em perigo? Olha, quantas pessoas eu poderia vitimar com garfo? Só que ele não se tocou que eles estavam cozinhando quando ele falou essa besteira aí.
aqui. Aí tudo bem, né? Como bizarrice e pouca é bobagem, ele também vai falando ao longo do documentário que ele não seria capaz de fazer mal para uma mosca. Ele não teria capacidade de tirar a vida de uma mosca, que dirá de uma pessoa. E eu fico pensando, o que se aprende no treinamento da polícia? Se você tiver em confronto, então, não entendi, né? Ficou fora. Porque você procura um emprego onde você tem uma posição ali de poder e até mesmo, né, a possibilidade disso acontecer. Mas é o que ele pensa, que ele não faria mal nem mesmo para uma moça. E aí começa também a questão sistema. Eu acho que essa palavra, assim, o sistema, né, aquela luta contra o sistema. Existe muito essa narrativa hoje em dia, né, uma luta contra o sistema, uma luta contra uma coisa maior, uma luta, né, que faz você se tornar meio que um herói de alguma coisa. Então, na verdade, ele só era quase que um experimento que o governo queria fazer, né, por estar tentando colocar ele na cadeia, porque ele não chegou a fazer essas coisas, mas era o sistema ia dar um jeito de colocar ele na cadeia. Aí ele vai levando as pessoas no bico, mas eles vão me soltar, porque eles não são burros. A promotoria não é burra. Se eles me prenderem, isso é burrice, e eles não são burros. Eles só estão arrumando um jeito de fazer isso sem parecerem burros, né? Então eles estão lá, tá tudo demorando, tá sendo lento, mas vai acabar. Porque no fundo eles só vão dar um jeito de não ficar feio para eles, mas eles sabem porque eles não são burros. Então o tempo todo, olha, se vocês me prenderem é porque vocês são burros. Eu tô sendo vítima do sistema. Todo mundo tá sabendo que eu estou sendo vítima do sistema. Então vocês estão entendendo como também existia essa manipulação pelo lado dele? Eu fiquei mais observando as atitudes dele do que de fato olhando as coisas que ele tinha feito. Porque fazer mesmo o ato, crime, se a gente olhar de uma perspectiva que foi colocada lá, realmente ele não fez. Mas se a gente parar para pensar nas pessoas que ele foi lá e compartilhou fotos, que ele compartilhou informações, que ele compartilhou sobrenome, que ele, eles alegam, mas ele não compartilhou endereço. Você tem o nome, você tem a foto. Não é difícil para uma pessoa que está acostumada a mexer com, sei lá, com computadores, descobrir um endereço. Então, assim, né, fica complicado. E também não dá para ter certeza se ele não fez isso. Ele fez isso com a foto da esposa dele. Então, de repente, só o fato de você ter feito isso, né, ter compartilhado coisas que já não são pensamentos, é a vida de outra pessoa. Ele colocou lá, mulher casada com ele, 70 quilos, 26 anos, mãe. Então, assim, são coisas, né, bem difíceis. E depois, né, de muito esperar e tudo mais, ele fica, né, na prisão, enfim, continua usando tornozeleira eletrônica, eles vão fazendo todas as apelações, a mãe vai achando graça daquilo tudo, e eu juro pra vocês, em nenhum momento eu ouvi ele falando, né, porque ele tinha tanta vontade em mostrar como a privacidade dele foi invadida, como ele teve que falar sobre a privacidade dele num tribunal e tudo mais, e pagar por isso. Só que em nenhum momento eu vi ele preocupado, por exemplo, o que a minha filha pode pensar daqui a um tempo quando vê essas notícias. O que a minha filha, estou com saudade da minha filha. A filha dele, ele tinha visto pela última vez quando a esposa dele foi embora. Depois ele ficou 17 meses preso, começaram a acontecer várias coisas, ele não viu mais a filha dele, é dito no documentário. Então, você também não vê ele ali tentando pensar nisso, sabe? Ele só quer seguir em frente. E como ele faz isso? Quando eles conseguem quebrar ali, né, algumas barreiras, com todo mundo bem preocupado com essa situação, ele consegue ficar sem tornozeleira eletrônica, ele vira pra câmera, né, vira para as pessoas que estão fazendo o documentário e pergunta pra ele o que ele vai fazer agora. E aí ele diz que ele quer namorar um pouco. Ele quer conhecer garotas, ele quer namorar um pouco, porque ele tá precisando, né, um pouco disso que já fazia muito tempo, e ele tava procurando, né, uma pessoa para ter um momento, enfim, ali mais de cumplicidade e tudo mais. Então ele estava pensando em namorar. Ele não estava pensando em procurar a filha dele, nem tentar remediar as coisas com a esposa, nem absolutamente nada. Não que ele tivesse que ficar com a esposa dele, mas você não vê ele tendo esse tipo de preocupação, de repente nem para ficar registrado. Olha, minha filha, me perdoa por ter tido essa fraqueza. Um dia essa garota vai ver isso, sabe? E ele vai procurar então essa namorada. E ele faz uma piada bizarra, porque ele diz assim, e aí eu fico pensando, quando eu conto pra ela, quer dizer, encontrar é fato, vou encontrar, porque assim, quando eu conto pra ela, eu conto pra ela no começo, eu conto pra ela depois, eu deixo ela descobrir sozinha, porque você sabe como é que é.
Isso pode ser o tipo de situação que pode fazer a garota sair gritando e correndo, ou de repente eu posso encontrar uma pessoa que goste, porque existem garotas que gostam. E as que gostam, fiquem aberto. Ele estava falando essas garotas que gostam de caras que foram presos, porque a gente sabe que tem mulheres aí que são apaixonadas aí por serial killers, se casam com serial killers, com pessoa que puxou cadeia e tá lá e casa. Só que do jeito que ele falou, eu não sei, pessoas que gostam do quê? Do perigo de repente estar na mão de um cara que um dia pode partir, né, enfim, pra ação, ficou ambíguo, mas ele precisava de uma namorada. E é aí que ele vira piada. Eles encontram um perfil dele num site de namoro, como se fosse um Tinder ali. E nesse perfil de namoro começa a falar as descrições, o que ele estava buscando numa mulher e tal, que ele gostava muito de beber café e tal. E buscando ali as garotas. Então, algumas pessoas fazendo comentários, assim, mulheres fazendo comentários assim, ai, Deus me livre, né? Jamais chegaria perto desse cara, eu teria medo de me aproximar desse cara. Outras achando isso tudo muito legal. Só que a parte, né, da mídia, a mídia que tira sarro que sempre tem, a coisa era bem pior, assim, eles dizendo, bom, ele tá procurando a próxima pessoa que ele vai fazer um cozido, as pessoas estão se candidatando a ele, tá dizendo que coisas como, o que será que ele pode fazer? Ah, agora ele quer ser cozinheiro, porque ele, né, falava muito de cozinhar, né, cozinhar esse tipo de carne, formas de se cozinhar esse tipo de carne, então começou a virar uma piada. Fato é que isso pouco incomodou ele, na verdade, ele sai e ele diz, olha que incrível, eu não saía de casa porque eu tinha medo que as pessoas me reconhecessem, mas eu tô vendo que as pessoas não me reconhecem e eu tô muito feliz porque agora eu posso andar por aí e tudo mais, então ele tá tranquilo porque ninguém vai reconhecer ele. A questão toda que eu fiquei pensando depois disso tudo, o tal da polícia do pensamento, se o cara fez, se o cara não fez, foi o seguinte, gente, esse cara, ele tinha na mão dele um banco de dados. Vocês têm ideia de quantas pessoas desaparecem, somem, ninguém consegue encontrar todos os dias? E aí eu fico pensando, quem é que garante que esse cara já não pode até ter feito alguma coisa? Porque quando você olha os e-mails, as mensagens, ele parece muito experiente no que ele está falando. Então, talvez ali, se tivessem feito, se a própria polícia tivesse feito uma investigação mais demorada, né, mas de repente ele mais focada em tentar descobrir, dá medo até do que eles poderiam descobrir. Ou talvez a intenção era nem descobrir mesmo, tá? Porque existem pessoas que são quase indigentes. São pessoas que têm fichas criminais enormes. Você não dá pra saber como esse cara começa. Normalmente as pessoas elas vão, né, melhorando as suas ações e tudo mais. O cara era um pouco amador? Não sei, depende do ponto de vista de quem vê. Aí dizem, ah, mas ele falava tudo isso, ele não tinha nada disso na casa dele. Ninguém sabe se de repente ele não tinha um outro lugar para fazer isso. Ninguém sabe se ele não tinha um lugar secreto para fazer isso, porque não investigaram. Como eu disse para vocês, o que tinha que ter acontecido ali foi, no dia que a esposa contou isso para eles terem simplesmente ido investigar, mas dessa forma, fazendo campana, ficando atrás do cara para pegar o cara no flagrante. Fosse dentro desses sites ou mandando fotos de pessoas ali, pessoas que ele conhecia que não eram ali pessoas anônimas, porque ele dava ali o nome e tudo mais dessas pessoas, ter realmente investigado isso e de repente descoberto até mais pessoas envolvidas, porque depois desse caso a polícia ficou esperta. Eles chegaram inclusive a cogitar ali, né, a possibilidade de algum policial poder ali ter usado um usuário falso para ver se conseguia levar ele para ação. Eu concordo plenamente, mas depois disso a polícia muda também a forma, né, de ir atrás dessas coisas, porque eles conseguem, tá? Depois do caso dele, eles aprimoram isso. Então eles começam a não apenas pegar a situação que é bizarra e já levar para frente, não. Ter essa paciência e começar a investigar. Então eles começam a fazer isso e descobrem o seguinte, tá? Que tinham muitas pessoas que faziam de verdade essas coisas. E essas pessoas, elas conseguiram ser presas, e essas pessoas foram condenadas. E tinham pessoas ali com fichas extensas. Então, isso talvez teria funcionado. E bem da verdade mesmo, se a gente olhar pelo lado correto, não dá pra gente dizer que ele tinha que estar preso. Não tem prova, né? Não por isso. Como eu disse pra vocês,
vazar fotos de pessoas conhecidas, usar o banco de dados do FBI, várias coisas, isso sim, são também atitudes criminosas, mas pelo que era ali o principal objeto do processo, não. Agora, se tivesse de repente tido um pouco mais de calma, de repente eles tinham conseguido pegar esse cara, porque agora esse cara tá solto. E existem ali psicólogos que dizem que é uma questão de tempo e que não se surpreenderiam se uma hora ele estivesse atrás das grades de novo. E ninguém está falando que alguém vai revisitar esse caso e colocar ele na cadeia. Está falando que ele pode sim, dessa vez, agir e assim acabar preso. Não dá para saber o limite desse cara, mas eu também sou obrigada a concordar com esse psiquiatra que diz que não se espantaria se daqui a pouco ele estivesse atrás das grades aí por de fato ter feito alguma coisa. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. É bem complexo, se a gente parar para pensar, coloquem a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, essa questão, né, de quase uma pessoa ser presa por, né, crime de pensamento, como jogaram ali. Eu acho que foi um pouco além disso. Eu estou falando com as pessoas mais espertas dessa internet, então coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Se acharem necessário complementar alguma coisa também, fiquem à vontade nesse e em qualquer outro vídeo, tá bom? Então eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!